O tema da nossa mensagem é esse: você tem um chamado para a missão. Repita comigo: você tem um chamado para a missão. Agora você vai trazer esse tema para a sua realidade. Diga assim: eu tenho um chamado. Para quê mesmo? Para a missão. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você ouve isso, na verdade, quando nós ouvimos de missão, né, e a gente, se nós olharmos para as canções que nós cantamos, né, a última canção em especial fala de planos de Deus, né? Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Que expectativa, na verdade, você tem no seu coração em relação ao chamado de Deus para a sua vida? Às vezes você vem aqui, às vezes você participa, você se envolve, você ouve a palavra, mas às vezes nós somos assim muito passivos. Por que eu digo muito passivos? A Bíblia, na verdade, ela diz que nós não podemos ser passivos. Ela diz o seguinte: olha, nós não podemos ser apenas ouvintes. Não é o que Tiago diz? Não sejam apenas ouvintes. Por quê? Se você só ouve a palavra, não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que está dizendo que você está enganando a você mesmo. Porque nós não devemos ser apenas ouvintes. Pastor, mas a fé não vem pelo ouvir e o ouvir da palavra? Ouvir é o primeiro passo. Nós devemos ser praticantes da palavra, amém? Ou seja, ouvir a palavra, crer na palavra e colocar essa palavra em prática. Agora, essa palavra que nós recebemos de Deus, ela mostra de maneira clara, objetiva, desde o princípio, que Deus, na verdade, Ele tem um propósito, Ele tem um plano. Ele tem, na verdade, um chamado para nós. Mas muitas das vezes, nós ouvimos isso, sabemos disso, e o que é que nós fazemos? Nada. Ou melhor, nós deixamos para depois. Nós falamos assim: o dia que eu tiver tempo. Ou seja, nós colocamos em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Por quê? Porque afinal de contas nós temos as nossas prioridades. E a nossa prioridade, na verdade, ela precisa estar alinhada de fato com o que Deus, na verdade, nos criou para ser. Porque afinal de contas, quantos de nós aqui entregaram sua vida para Jesus? Quantos? Se você entregou a sua vida para Jesus, Ele é o seu quê? Ele é o seu Senhor. E se Ele é o Senhor, você é servo. Agora, esse Senhor, Ele tem para nós um chamado. Agora, a pergunta que eu te faço: você tem uma alta expectativa em relação ao que Deus deseja dizer a você nessa noite? Ao que Deus, na verdade, ou seja, quer ministrar sobre a sua vida? Por quê? Porque a palavra de Deus para nós hoje é: você tem um chamado. Você tem um chamado. Agora, a gente olha para a palavra de Deus e nós vamos perceber que na Bíblia nós encontramos alguns fundamentos relacionados com esse chamado. E eu quero, na verdade, fazer você pensar um pouco sobre isso, para então a gente compartilhar aquilo que Deus tem para nós. A primeira coisa que eu queria que você pensasse sobre chamado é que chamado, ele tem um significado simples e direto. Ou seja, é objetivo. Como assim objetivo? Chamado tem a ver, na verdade, ou seja, a palavra ela foi traduzida para nós percebermos o quê? Que é a ideia de chamar, de trazer isso para perto. Chamado tem o mesmo sentido no uso geral de chamar, que a gente utiliza, por exemplo, quando nós chamamos uma pessoa, quando nós fazemos uma chamada telefônica, né? Apesar que chamada telefônica parece que as pessoas já não estão mais acostumadas, né? As pessoas estão mais com mensagem, né? Às vezes eu ligo para as pessoas não me atendem, eu falo assim: mas não é possível. Aí horas depois eles falam: ô pastor, o senhor me ligou? Eu falo assim: liguei, aleluia. Eu falava com uma pessoa hoje, falei assim: parece que você não tem muita intimidade com o Grambel, né? Negócio seu, o Grambel é o inventor do telefone, né? Então, ou seja, a gente está se comunicando de outras formas. Chamar tem a ver com isso. Ou seja, é você falar com alguém que você deseja dizer algo. Então, ou seja, nós chamamos, ou seja, Deus está nos chamando assim como nós chamamos uma pessoa. Segundo fundamento que nós podemos perceber é que chamado é nomear. O sentido também traz essa ideia de trazer a existência, de criar, de conduzir. Olha o que Deus fez. Gênesis capítulo 1, verso 5. Deus chamou a luz dia e as trevas noite.
tem a ver com um propósito, com um nominar, ou seja, com trazer um rótulo, com trazer uma certa identificação. É uma forma, na verdade, de gerar algo. E quando a gente começa a olhar para isso, nós vamos perceber que o chamado de Deus tem a ver com Deus, na verdade, de torná-lo aquilo que você ainda não é. Deus nos chama muitas das vezes de coisas que nós olhamos para nós e falamos assim, mas isso não tem nada a ver com a gente ainda. Por exemplo, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, ele estava dizendo, em outras palavras, que ele era pai de multidões, mas ele ainda não tinha filhos. Ou seja, Deus estava chamando para uma realidade que ainda ia se manifestar. E é isso, na verdade, que nós precisamos ter clareza. O chamado de Deus para você, Ele te chamou para que você tenha uma vida abundante. Você está aí? Pergunta para quem está do seu lado aí, você está aí, irmão? Ele te chamou para você ter uma vida abundante. Aleluia, glória a Deus. Aí eu te pergunto assim, mas você já desfruta disso na realidade? Em certo, talvez você fale assim, mais ou menos, né? Está indo, está chegando. Não é aquilo ainda, mas é o que vai se tornar. Ele diz que nós somos mais do que vencedores, que Ele sempre nos conduz em triunfo. Essa é a experiência que você está tendo? Ou ainda não? Existem áreas, na verdade, que as coisas não estão acontecendo. Agora, o que a gente precisa entender? Então, esse chamado tem a ver com algo que Deus quer realizar, quer criar, quer desenvolver, na verdade, para mim. Mas não apenas isso. Chamado é quase um sinônimo de salvação. Nós fomos chamados das trevas para a luz, do império das trevas para o reino do seu amor. Percebe que o chamado, na verdade, nos conduz de um ponto A para um ponto B. Você estava perdido no pecado e ouviu a voz de Deus, e essa voz te atraiu e te conduziu, na verdade, para viver uma outra perspectiva. O Senhor chamou o povo de Israel, que estava escravo no Egito, para conduzi-lo até um ponto B. Qual que era o ponto B? Canaã. Agora, entenda isso, ou seja, Deus tem chamado pessoas para si como seguidores de Cristo. Foi isso que Ele fez com os discípulos. No Novo Testamento, isso ganha essa perspectiva. Por quê? Porque Ele encontra homens e Ele chama esses homens simples, na verdade, para se tornarem algo, na verdade, que eles nem imaginavam. O chamado de Deus, na verdade, ele está relacionado, na verdade, com aquilo que Ele nos escolheu para ser. Nós somos chamados por Deus, mas nós somos primeiramente escolhidos, depois justificados e, por fim, glorificados. Então há um processo. Eu ouço a voz de Deus, Ele me justifica, ou seja, eu era um pecador horrível, eu era alguém, na verdade, que as pessoas escondiam o rosto de mim, mas o Senhor, na verdade, Ele olhou para mim com olhos de amor, e Ele fez o que? A dívida que eu não poderia pagar, Ele pagou a dívida no meu lugar. Ele me colocou, na verdade, em condição de me relacionar com Deus. Ou seja, há um processo em desenvolvimento. E esse processo é resultado do quê? Do chamado de Deus. Nós, como igreja, nós somos chamados por Deus. E para nós isso tem uma perspectiva diferente. Por quê? Porque igreja é a eclésia. O que é a eclésia? A eclésia não é essas paredes, não. A eclésia são aquelas pessoas que são chamadas para fora. Entende isso? Ou seja, nós temos um chamado, ou seja, é essa comunidade que são chamados, na verdade, para cumprir o propósito de Deus. O chamado, ele é tão forte, na verdade, que ele cabe de nós apenas uma resposta. E a resposta para o chamado de Deus é rendição total. Ou seja, é se render de fato completamente. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa. O chamado de Deus para a sua vida não é uma sugestão. Não é uma coisa para você fazer quando der tempo. Não é uma coisa para você terminar suas conquistas todas,
para quando você olhar lá no alto da sua idade, já, ou seja, realizado em todas as áreas, agora eu vou cumprir a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus, ela precisa ser feita em primeiro lugar. Ela precisa usar o melhor dos nossos dias, ela precisa usar o melhor da minha saúde, ela precisa usar, na verdade, o que eu tenho de melhor. Por quê? Porque Jesus não poupou esforços, nem por mim, nem por você, amém? Ele deu seu Filho amado, para quê? Para trazer salvação, e Ele exige de nós, na verdade, uma resposta, na verdade, de entrega de fato, ou seja, diante do próprio Deus, a entender que Ele é que tem autoridade, amém? Amém ou não amém? O Novo Testamento, na verdade, ele traz essa realidade para nós, que nós percebemos, na verdade, que Jesus chama pessoas, e Ele diz com aqueles homens pescadores, dizendo o seguinte: olha, vocês são pescadores, vocês fazem bem os que vocês fazem, mas deixa eu te dizer uma coisa, há um chamado, na verdade, que está para além do natural. Você é um bom pescador, mas eu vou fazer de você um pescador de homens, amém? Talvez você olhe para a sua realidade e perceba o seguinte: você é um bom, seja lá qual seja a sua profissão, você é um bom profissional na área A, B, C, D, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus quer fazer de você um ótimo profissional nessa área, mas que tenha a ver com o reino de Deus, que tenha a ver, na verdade, com vidas sendo transformadas, com vidas, na verdade, ou seja, realizando aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. O mais importante que nós podemos fazer, na verdade, em relação a isso, é entender, na verdade, o que o apóstolo Paulo entendeu. O que o apóstolo Paulo entendeu? Ele entendeu essa questão de chamado, de maneira que ele escreveu aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 17. Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia em todas essas referências, marcasse na sua Bíblia. Eu sei que está sendo projetado, mas a ideia, na verdade, é que você possa trazer isso para a sua realidade e você, na verdade, se alimentar disso diariamente. Colossenses 3,17 diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo, absolutamente tudo que nós fizermos, seja por palavra ou por ação. Às vezes o que você trabalha está envolvido com comunicação, faça isso para a glória de Deus. Está envolvido com ações, com atitudes, você desenvolve alguma coisa, você gera alguma coisa, faça isso para a glória de Deus, porque na verdade, ou seja, é dessa forma que nós vamos cumprir, na verdade, o propósito de Deus, sabendo que o Senhor, Ele tem nos colocado em lugares estratégicos. Você não foi plantado no lugar que você está à toa, você não tem as habilidades que você tem à toa, Deus tem um propósito. Qual que é o problema? É que muitas das vezes nós estamos aquém desse propósito, aquém não porque nós não recebemos a provisão de Deus, mas porque nós não estamos dando a atenção, o crédito, não estamos gerando a expectativa a respeito daquilo que Deus pode fazer. Os Guinness, ele usou uma expressão que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte sobre o chamado: o nosso chamado, primeiro, como seguidores de Cristo, é dele, por meio dele e para ele. Então, ou seja, o nosso primeiro chamado é para ele, é por ele e é por meio dele. O nosso chamado, então, secundário, percebe o seguinte, ele divide aqui em dois tipos de chamado, um primário e um secundário. Esse chamado primário, ou seja, nós somos chamados por ele. Para quê? Para ele. Para fazer o quê? Por meio dele. Então, ou seja, está relacionado intimamente com o Senhor. O nosso chamado secundário, considerando quem Deus é como soberano, é que todos, em todo lugar e em tudo, devemos pensar, falar, viver e agir inteiramente para Ele. Ele entendeu claramente, na verdade, que nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,17. Os Guinness fazem o quê? Ele divide, na verdade, esse chamado em primário e secundário, mostrando para nós o seguinte: primeiro eu tenho a consciência, mas essa consciência, ela precisa gerar ações, e ela precisa, na verdade, ou seja, eu preciso ser intencional. O meu chamado, na verdade, é considerando quem Deus é e a sua soberania,
é perceber o seguinte: em todo lugar, em tudo, ou seja, não há espaço para outras coisas. Nós devemos pensar, falar e viver inteiramente para Deus. Nós poderíamos pensar isso aqui da seguinte forma: então, primeiro, Deus nos chama para Ele. E isso tem a ver com o quê? Com adoração, tem a ver com esse relacionamento de intimidade com Ele, tem a ver, na verdade, com viver para Ele. Por exemplo, a figura de Adão. Adão, ele foi chamado para estar perante o Senhor, e ele pertence a Deus, e só depois que ele tem essa realidade que ele vai cumprir o seu propósito, cumprir a sua missão. Querido, presta atenção, você tem características que são diferentes de todos, ninguém é igual a ninguém. Já dizia sua mãe, né? Você não é todo mundo, né? Você é você. Você tem características que são específicas suas. E essas características, por quem que elas foram criadas? Por Deus. Agora, tudo tem um propósito. O grande problema é que às vezes nós não paramos para pensar e perceber assim: Deus, como é que o Senhor quer usar isso? Como é que o Senhor pode, na verdade, usar isso que eu tenho, essa característica, na verdade, para agradar o Senhor? Essas características, na verdade, que foram dadas por Deus, elas fazem, na verdade, de cada um de nós uma pessoa única. E que a gente precisa, na verdade, entender que, num sentido último, você foi chamado por Deus exatamente por causa dessas características. Essas coisas fazem de você ter um grau de importância maior. E como que você vai desenvolver isso? É por meio da sua intimidade com Deus. É por meio do seu relacionamento com Deus. O chamado de Deus para a sua vida, ele define a sua missão. Para que Deus te chamou? Esse chamado tem a ver com a sua missão. Isso tem a ver com as suas características. E aí eu te pergunto, com o que você tem gastado tempo? Com o que você tem gastado a sua vida? No que você tem investido aquilo que é mais precioso, que é o seu tempo, a sua atenção? Você precisa chegar hoje, avaliar e pensar assim: será que você não está precisando dar uma atualizada aí na sua perspectiva de missão? Tem hora que esse aparelho que está nas suas mãos aí, ele começa a travar, começa, na verdade, ou seja, a não funcionar adequadamente, tão somente por quê? Porque você não fez as atualizações necessárias. Você não fez as atualizações necessárias, e aí o que acontece? Precisa ser feito. Se você não fizer, daqui a pouco ele não está funcionando. E hoje eu conversava com uma pessoa, nós tivemos que fazer a aula hoje no auditório dos kids. Por quê? Eu liguei o computador da sala de oração lá, onde a gente faz o curso Maturidade, aí entrou, eu vi lá o sinalzinho para atualizar. Normalmente é bem rápido, né? É bem rápido. Eu cliquei lá, e aí aquele processo de atualização começou a demorar. E aí deu a hora da gente começar a aula, ele ainda estava lá com 3%. Eu falei assim: não vai dar. Mas já viu aquele negócio? Quem tem um não tem nenhum, mas quem tem dois, tem um, né? Eu falei assim: vamos para o outro auditório. Chegamos lá, ligamos e a aula aconteceu no outro. Aí o irmão que estava comigo na hora, ele falou assim: pastor, eu não atualizo nada. Eu perguntei assim: você usa o seu celular para fazer Pix? Para receber essa movimentação bacana? Lógico que eu uso. Eu falei assim: você não sabe o risco que você está correndo, porque as atualizações, na maioria delas, são de segurança. Você está se expondo. Por quê? Por preguiça. Já imaginou que talvez seja isso que está acontecendo na sua vida? Não em relação apenas ao seu celular, mas em relação àquilo que Deus planejou para a sua vida. Ou seja, sua missão de vida ficou lá para trás. Você nem dá foco nisso mais, você nem pensa sobre isso mais, você nem questiona mais a Deus sobre isso. Por quê? Porque você está ocupado demais pensando nas coisas que são desse mundo, nas coisas que são naturais. E entenda uma coisa: as coisas que são naturais não necessariamente elas são ruins, mas elas são naturais. Existem coisas que estão para além delas, e essas coisas são as sobrenaturais. Então nós precisamos entender que nós não somos daqui, nós somos de lá. E nós precisamos nos preparar para viver aqui, mas sabendo que nós somos de lá. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. E às vezes nós estamos parados, vivendo como todo mundo vive.
Deixa eu te falar uma coisa, você não é todo mundo. Você pode dizer isso para quem está do seu lado, diz assim, você não é todo mundo. Pastor, então como que eu faço então para cumprir o propósito? Bom, primeira coisa, esteja disponível para viver o processo de seleção de Deus. Esteja disponível para viver o processo de seleção de Deus. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, peço que você abra a sua Bíblia. Na verdade, ou seja, eu vou ler aqui, não está nos slides, eu queria que você ouvisse. Não me acompanhe porque eu vou ler, na verdade, na Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase. Depois você vai ler esse texto na sua casa, na sua versão, vai ser importante. Mas eu queria que você prestasse muita atenção na leitura que eu vou fazer aqui do capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10 de Lucas, a partir do primeiro versículo. Não vou ler o capítulo todo, eu vou caminhando aqui na leitura e destacando algumas coisas. Diz o seguinte: depois disso, o Senhor selecionou 70 discípulos e os enviou em duplas a todas as cidades e lugares que pretendia visitar, destacando a seriedade da tarefa. Uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores. Portanto, de joelhos, peçam ao Deus da colheita que envie trabalhadores. Podem ir, mas sejam cautelosos. O trabalho é perigoso. Vocês serão como cordeiros no meio dos lobos. Levem pouca coisa, o mínimo necessário, nada de bagagem extra. Não perca tempo. Evite conversas longas com aqueles que encontrarem pelo caminho. Quando entrarem numa casa e cumprimentarem a família com a paz, se a saudação for recebida, é um bom lugar para ficar. Se não for recebida, peguem-na de volta e saiam, e não forcem nenhuma situação. Hospedem-se numa casa e façam suas refeições ali, pois o trabalhador merece 3 refeições por dia. Não fiquem mudando de casa em casa, procurando a melhor cidade. Verso 10. Se ao entrar numa cidade não forem recebidos, saiam às ruas e gritem: a única coisa que ganhamos aqui foi a poeira das sandálias, e nós as devolvemos. Vocês saibam que o reino de Deus estava bem diante de vocês. Sodoma receberá um tratamento melhor no dia do juízo do que a cidade que decidir rejeitar vocês. Caminhando um pouquinho ainda mais, verso 16. Quem ouvir vocês, estará me ouvindo. Quem rejeitar, estará me rejeitando. E me rejeitar é o mesmo que rejeitar ao Deus que me enviou. Depois disso, os 70 voltaram eufóricos. Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome. Jesus disse: eu vi, eu sei, vi a queda de Satanás, parecia um raio caindo do céu. Percebam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em vocês, mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim a autoridade na presença de Deus em vocês. Alegrem-se, não com o que vocês fazem, mas aquilo que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus fez por vocês. Queridos, o que nós encontramos nesse texto? Os discípulos são chamados e enviados numa missão. Eles desenvolvem a missão e o Senhor, na verdade, dá orientações práticas. Nós somos chamados para uma missão e temos orientações práticas para o dia de hoje. A primeira delas, ou seja, para cumprir esse chamado, para ouvir esse chamado, é estar disponível para esse processo de seleção
que vem de Deus. O primeiro versículo que nós lemos diz que ele selecionou, ele convidou, ele chamou. E aqui nós precisamos entender o seguinte, que essa seleção, ela é baseada, na verdade, nas suas características. Deus não te chamou por aquilo que você não tem, Ele te chamou por aquilo que você é. Talvez você olhe e fale assim, mas eu não enxergo uma forma de Deus me usar. Querido, você pode não enxergar, mas Deus sabe. Agora, você já parou para perguntar para Ele? E dizer assim, Deus, como que o Senhor quer me usar? Porque às vezes a gente se limita a imaginar que ser usado por Deus tem a ver, muitas vezes, por muito tempo, eu pensei assim, irmãos, para mim ser usado por Deus era cantar, tocar e pregar. Outras coisas não eram ser usado por Deus, e olha como que Deus abriu o nosso entendimento. Querido, nós precisamos perceber que todas essas coisas são servir a Deus, mas olha, Deus tem coisas muito mais preciosas para fazer que estão para além disso. Você tem um chamado e você precisa entender o seguinte, as suas características, elas têm a ver com esse chamado agora. Você precisa se enquadrar nisso. Pastor, mas como que eu faço isso? É tendo intimidade com Ele, é percebendo, na verdade, não aquilo que eu faço para Deus, mas é perceber, na verdade, aquilo que Ele já fez por mim. E Ele te criou com capacidades e habilidades que são únicas, amém? Agora, com o que você está gastando seu tempo mesmo? Com o que você está gastando a sua vida? Isaías, no capítulo 6, Isaías capítulo 6, a partir do verso 6, ele diz o seguinte, olha, então, um dos serafins voou até mim, ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz, tocou minha boca com ela e disse, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa se foi, seus pecados foram apagados. Então ouvi a voz do Senhor, a quem enviarei? A quem irá ir por nós? Foi aí que respondi, eu irei, envia-me a mim. O Senhor está nos chamando. Agora, talvez você está tão ocupado com tantas outras coisas, tão distraídos, que você não está ouvindo aquilo que Deus está te chamando para fazer. Às vezes você está escondendo, na verdade, nos seus pecados, escondendo nas suas limitações, e perceba o seguinte, querido, a sua fraqueza, o poder de Deus, ele é aperfeiçoado nas suas fraquezas. Ou seja, é a partir disso, a partir do momento que você reconhece que não dá conta, que não pode, é que Deus, na verdade, vai gerar algo mais através de você. Mas para isso é preciso que você creia e você não se torne passivo. É você ouvir a voz do Senhor e perceber o seguinte, olha Senhor, envia-me a mim. Nós estamos vendo um mundo aí com tantas dificuldades, tantos problemas, tantas situações, querido, nós somos a resposta. A igreja é a resposta. A igreja é a resposta. E a resposta da igreja, qual é a resposta da igreja? É ser igreja. É ser igreja, é viver a vida que Deus nos chamou. Querido, eles vão, na verdade, nos rejeitar? É evidente que sim. Eles vão, na verdade, zombar de nós, da nossa fé, daquilo que nós cremos, o tempo todo. Está acontecendo aí nesses dias as Olimpíadas. Vocês viram o que foi feito na abertura das Olimpíadas? Eu confesso, eu não vi. Eu só vi o que falaram a respeito. Mas eu vi coisas que me chamaram mais a atenção. Eu recebi um vídeo lá de pessoas que estavam em plena Paris e eles estavam, apesar do que havia acontecido lá, na abertura das Olimpíadas em Paris, a igreja está adorando Jesus em Paris. Uma das nossas medalhistas, não foi? Na hora que apareceu ela lá, e ela vencedora, né? Ela, usando a linguagem de Libras, ela estava dizendo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que é isso, querido? É a gente entender, na verdade, o nosso papel de levar essa mensagem com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, seja na área que for. Ou seja, você pode ser um instrumento de Deus aonde você está. Você só precisa ser sensível. Querido, eu fico imaginando assim, quem foi que deu essa ideia para ela? Você já pensou? Será que alguém orientou ela? Eu não tenho dúvida, foi o Espírito Santo. Percebe? Agora, ela lá fala em Libras. O que Libras tem a ver, na verdade, com o esporte que ela faz? Eu não conheço a história dela, não sei, mas perceba o seguinte,
são características únicas. Talvez ela seja uma das únicas atletas que tem essa habilidade, e ela usou a habilidade dela para quê? Para testemunhar que Ele é o caminho. Percebe isso? Existem habilidades que às vezes as pessoas não valorizam, que você não valoriza, mas olha, elas estão em você e elas têm um propósito, amém? Você está ouvindo o chamado? Se você ouve o chamado, diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, não apenas isso, para a gente cumprir o propósito, para a gente ouvir e cumprir esse chamado, ande em estado de alerta. Esteja preparado. Esteja preparado por quê? Porque as oportunidades vão surgir. Em vez de você virar, como muitos de nós fazemos, né? O pastor Gersino falou isso no domingo passado aqui, né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pare de agradecer a oportunidade. Use as oportunidades. Quer em tempo, em fora de tempo, use todas as oportunidades para cumprir o seu chamado. Esteja em estado de alerta. Por quê? Porque as oportunidades vão surgir, mas não apenas isso. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 10, no verso 13, diz o seguinte: olha, podem ir, vão, mas sejam cautelosos, cuidadosos. O trabalho é perigoso. Vocês serão como cordeiros no meio de lobos. Cordeiros no meio de lobos. Eu disse para vocês que eu não via o fato lá da zombaria a respeito da ceia, mas eu ouvi, na verdade, um ateu falando assim: vocês têm que parar com isso, porque, na verdade, ou seja, eu não tenho religião, eu não gosto, mas a gente precisa entender, na verdade, o processo. Por quê? Por que só fazem isso com os cristãos? Por quê? Porque os outros lá são terroristas, os outros fazem atentado, fazem isso, e aí, esses eles não fazem, mas continuam fazendo. E na cabeça do ateu, né? Ele fala assim, pensa natural, né? Daqui uns dias os cristãos vão pegar e vão falar assim: não, nós vamos mudar isso então. Nós não vamos não, nós não vamos mudar não. Por quê? Porque nós somos como cordeiros no meio dessa situação nossa. Nós somos assim como Jesus, amém? É um cordeiro que foi levado mudo. Mas presta atenção, isso tem data e hora para acabar. Porque o cordeiro, ele volta como leão. Então presta atenção, querido. Nós somos enviados como cordeiros no meio de lobos. Mas olha, dentro de nós ruge o leão. Dentro de nós, na verdade, nós precisamos ter essa clareza. Então, ou seja, precisamos estar atentos. Olha, as dificuldades existem, os problemas existem, e nós precisamos saber como nos posicionar diante disso. Para cumprir o chamado, olha, entregue toda a bagagem extra para Jesus Cristo. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está carregando muita coisa desnecessária. Você está carregando muita coisa que não é sua. Mas porque você entendeu que aquilo é sua, que é importante, tudo. Querido, para com isso. Leve o necessário. Entregue toda a bagagem extra para Jesus. Olha o que o verso 4 diz. Levem pouca coisa, o mínimo necessário. Nada de bagagem extra. Não perca tempo. Essa foi uma das lições que eu aprendi na montanha. Eu podia ter ido com a minha mochila bem mais leve. Levei um monte de coisa a mais e tal, porque preocupação. Eu estava ali pensando, na verdade, naquilo que poderia ser útil para aquele momento. Mas eu precisava tão somente desfrutar do caminho, saber que o Senhor cuida de nós, saber que o Senhor é a nossa provisão. Querido, presta atenção, é assim que você precisa viver a sua vida. A missão que Deus nos confiou, ela é urgente. E essa bagagem que você está carregando está atrapalhando, está te deixando pesado, está te deixando, na verdade, ou seja, está tirando a sua agilidade, está tirando, na verdade, o seu potencial de viver a vida que Deus tem para ele. Por quê? Porque você está carregando coisas que são desnecessárias. A missão que Deus nos confiou, ela é urgente. Quantas pessoas estão morrendo hoje e que, se elas não ouvirem do Senhor, por melhores que elas sejam, se elas não reconhecerem Jesus como Salvador, querido, elas vão para o inferno, com toda a bondade delas,
com toda a honestidade que elas possam ter, se elas não se dobrarem ao Senhor Jesus, se elas não seguirem a Jesus, elas não serão salvas. Todo aquele que crê será salvo, mas para crer, primeiro é necessário ouvir. Agora, como eles ouvirão se não há quem prega? A oração que Jesus está fazendo é o quê? Orem, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Como que pode ter poucos trabalhadores num país como o Brasil? Onde que nós temos a cada dia mais o número de evangélicos cresce. Como pode haver poucos trabalhadores ainda, se a fé está alcançando o coração das pessoas? Mas as pessoas, na verdade, não compreendem na totalidade aquilo que elas foram chamadas para ser. Elas têm expectativa a respeito daquilo que Deus pode fazer para a vida delas. E olha, Deus pode fazer tudo, amém? Deus pode fazer tudo, mas você não pode parar aí. Você precisa deixar de ser multidão. A multidão tem expectativa naquilo que Deus pode fazer. O discípulo não. O discípulo tem expectativa naquilo que Deus vai fazer a partir dele. Entende isso? Agora, que bagagens são essas que você está carregando? Bom, eu enumerei algumas. Seus medos, frustrações, mágoas, fraquezas. Quais são seus medos? Quantas pessoas não servem a Deus porque tem medo de falhar? Se você tem medo de falhar, querido, é porque você está duvidando daquilo que Deus pode fazer, porque é Ele quem nos capacita. Na verdade, as pessoas dizem que tem tanto medo de falar, na verdade, elas não têm medo de falar. Elas têm medo de falar errado. E falando errado, o que é que os outros vão pensar? Na verdade, ela está defendendo a quem? A si próprio, ao seu próprio orgulho. Elas não querem, na verdade, passar pelo constrangimento de, às vezes, ter que falar algo que vai desagradar os outros. Mas se eu falar isso, eu vou desagradar as pessoas. O que as pessoas vão dizer de mim? Quais são os seus medos? São bagagens que você tem que entregar para Jesus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Querido, você precisa ter medo de ser desaprovado pelas pessoas. Tem que abandonar essa necessidade de aprovação e perceber o seguinte: olha, se as pessoas rejeitarem você pelo que você está dizendo, e o que você está dizendo é o que Deus mandou você dizer, elas não estão rejeitando você, elas estão rejeitando o próprio Deus. Entende isso? Elas não estão rejeitando você apenas, elas estão rejeitando aquele que te enviou. Agora, muitos não atendem o chamado por causa de frustração. Talvez você se frustrou com pessoas, se frustrou com a igreja, se frustrou com Deus, porque Ele não te deu o que você queria, o que você pediu, o que você achou que era o melhor para a sua vida. Querido, para com isso. Nós precisamos amadurecer. E as frustrações, elas geram mágoa. E essas mágoas geram raízes de amargura, geram ressentimento, isso trava, isso rouba a sua alegria. E é por isso que você está tão desgastado. E isso, na verdade, potencializa as suas fraquezas. E aí você vira aquele crente galinha da Angola, né? Já viu o crente galinha da Angola? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não posso porque eu estou fraco, não posso porque eu estou fraco. Ao dia que eu tiver bom, eu vou fazer. Você não vai fazer nunca. Por quê? Porque é a gente entender, na verdade, não é a gente, o dia que a gente tiver 100% que a gente vai fazer, não. É enquanto nós estamos aqui, nós recebemos, o Senhor vai potencializando isso em nós. O Senhor vai transformando as nossas vidas. Essa luz que começa a brilhar dentro de nós, ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, há um processo. Você ouviu o chamado? Responda ao chamado e se envolva. Por quê? Porque Deus está fazendo. Deus tem pressa. As pessoas que estão perdidas têm pressa. Lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, nós lemos: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais.
sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Nós precisamos entender isso, é isso que o Senhor tem para nós. Nós precisamos avançar para aquilo que Ele está nos chamando. Nós precisamos entender, na verdade, que a forma de descansar, o descanso, na verdade, ele não é um tempo, o descanso é uma pessoa. E você precisa se relacionar com o descanso. Quantas vezes você sai de férias e você volta mais cansado do que quando você saiu de férias? Querido, o descanso é uma pessoa, é Jesus Cristo, amém? Amém ou não amém? Para cumprir o seu chamado, presta atenção, leve todos os problemas para Deus. Aquilo que você entende que é problema que está te impedindo de cumprir o seu chamado, leve para Deus. Conta para Deus. Conta para Deus o que tem tirado do seu sono. Querido, porque é assim que as coisas funcionam. No verso de número 16, nós lemos: quem ouvir vocês, está me ouvindo. Quem os rejeitar, está me rejeitando. Quem me rejeita é mesmo que rejeitar a Deus, que Ele me enviou. Então, ou seja, o que eu preciso fazer? Aprender a levar para Deus tanto os elogios quanto as críticas. Entende isso? Qual que é o nosso problema? A gente adora elogios. A gente gosta, né? A gente fica feliz quando as pessoas elogiam aquilo que a gente fez, aquilo que você está usando. E às vezes, se as pessoas não te elogiarem, você quase entra em depressão. Agora, qual que é o grande problema? Nós odiamos críticas. Quando a pessoa nos critica, nós ficamos derrotados, terríveis. Agora, presta atenção. A gente precisa aprender a lidar tanto com um quanto com o outro. E sabe qual que é a melhor forma? Tanto os elogios quanto as críticas, entregue ao Senhor. Se você entregar os elogios para o Senhor, você vai poder entregar suas críticas para Ele também. Porque olha, aqueles que te rejeitam, aqueles que pegam no seu pé, aqueles que te perseguem, eles estão perseguindo o Senhor. Qual que é o grande problema? É que nós queremos ficar com o elogio. Se você for ficar com o elogio, beleza, a escolha é sua, mas você resolve seus BO com as críticas também. Percebeu? E olha, deixa eu te perguntar, você tem mais crítica ou elogio na sua vida? Com o que você lida mais? Já imaginou isso? Querido, começa a entregar os elogios a Deus. Parabéns pelo que você fez. Glória a Deus. É o Senhor que me capacita. É Deus na minha vida. É a graça de Deus na minha vida. Querido, é assim que a gente começa, na verdade, a desarmar o inimigo contra nós, para que nós possamos viver a vida abundante que Ele tem para nós. Como viver, então, o nosso chamado? Para cumprir o chamado, viva com a autoridade e a presença de Deus em sua vida. Você precisa, na verdade, entender que a presença de Deus na sua vida, ela é para ser contínua. Eu sei que muitas pessoas, na verdade, querem dividir a vida secular, vida espiritual, vida afetiva. Querido, às vezes, para meios didáticos, até vale a pena pensar alguma coisa, mas você precisa entender, tudo está relacionado com Deus. Lucas, no capítulo 10, o verso 18, olha o que o texto vai dizer para nós. Perceberam o que eu dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões, e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. O que é isso? É a presença de Jesus nas nossas vidas. É um salvo-conduto para você andar no lugar que for, sabendo que o Senhor está contigo. O que o salmista diz? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O que está sendo dito para nós aqui é exatamente isso. E o texto continua. Ninguém pode pôr as mãos em vocês, mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Você precisa entender essa chave na sua vida. Cristo vive em você.
A presença dele está em você, e essa presença, na verdade, é esse salvo-conduto. Alegrem-se, então, o texto continua. Alegrem-se, não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus fez por vocês. A gente precisa, na verdade, entender, ou seja, perceber o que Deus fez e nos posicionar diante disso. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, e nós vemos isso na vida dele. E uma das coisas que chama muita atenção na vida dele é essa dependência que ele tinha, na verdade, no direcionamento de Deus. Há um episódio que a gente vê isso de maneira clara. Está lá em Atos. Atos capítulo 16. Olha o que a Bíblia diz. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia. O que eles estão fazendo? Pregando o evangelho, amém? Levando a palavra de Deus aos gentios. E aí o que acontece? Eles estavam lá pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Sabe o que me chama a atenção aqui? O que eles estavam fazendo mesmo? Pregando o evangelho. Mas pode Deus impedir a gente de pregar o evangelho? Presta atenção. Eles estavam fazendo a coisa certa, mas na hora errada. Não era a hora de pregar naquele lugar. Eles foram, na verdade, eles entenderam. E quantas das vezes os nossos planos não são da mesma forma? Nós imaginamos a oportunidade, assim, essa oportunidade vai ser sensacional, vai ser maravilhosa, está tudo certinho, e de repente a coisa trava, a coisa não acontece, e a gente fica lutando, insistindo. Nós precisamos ser sensíveis e perceber o seguinte: olha, tem horas, querido, que não é o diabo que está te resistindo, não. Tem hora que quem está te resistindo é o próprio Deus. Por quê? Porque Ele quer que você, na verdade, não faça ali, mas faça aqui. Ou seja, o que eles entenderam? Eu não sei, não faço ideia como que o Espírito Santo falou isso para eles. Mas chegou um momento, o Espírito Santo falou assim: aqui não. E olha, o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Mas aí o que acontece? Eles continuaram. Eles insistiram. E mais uma vez o texto repete: e o Espírito de Jesus os impediu. Quando isso aconteceu, então eles contornaram. Sabe o que Deus quer fazer com você hoje? Que você atualize a missão de Deus na sua vida e perceba o seguinte: será que você está no centro da vontade de Deus mesmo? Qual que é o prumo da sua vida? Os construtores sabem muito bem o que é isso, é o prumo. Dá para construir uma parede sem prumo? De jeito até que tem, né? Mas o que vai acontecer? Vai sair torta. E às vezes a sua vida, você está construindo a sua vida sem prumo. Você está lutando as suas guerras sem prumo. Você está fazendo as suas coisas, ou na verdade o prumo que você está usando é o seu. A sua sabedoria, seu próprio entendimento. E você não percebe que você está deixando de cumprir a missão. O propósito de Deus para a sua vida ficou lá atrás. E hoje é noite de você voltar atrás e falar assim: Deus, me perdoa, deixa eu entrar pelo caminho. É o que Paulo, na verdade, fez. Ele entrou pelo caminho. É você perceber o seguinte, querido: a vida, ela é espiritual. Não significa que você vai espiritualizar tudo, mas presta atenção. A vida, ela é espiritual, ou seja, vida, por mais que a gente possa, na verdade, até pensar em dividir em várias partes, essa não é a melhor. Melhor é você perceber o seguinte: Cristo está no centro de todas as coisas. Qual que é o centro da sua vida profissional? Qual que é o centro? Não é o mercado, é Cristo. Qual que é o centro da sua vida financeira? Não é o dinheiro, é Cristo. Qual que é o centro da sua vida familiar? Não são as pessoas que você ama, sua família, é Cristo. É Cristo que é o centro. Qual que é o centro dos seus estudos? É Cristo. Qual que é o centro, na verdade, de tudo que você tiver envolvido? É Cristo. Se Cristo estiver no centro, as coisas vão caminhar bem. Se Ele estiver na caminhada, querido, você pode ir para onde for. Depender de Deus é entender isso, que tudo o que você tem, o que você é,
onde você estiver, você depende dele. A sua vida, ela precisa ser marcada pelo sobrenatural. Deus está te chamando, na verdade, nessa noite, para olhar para além e perceber o seguinte: quais foram as suas últimas experiências com o sobrenatural? Porque olha, se você tem medo do sobrenatural, você está perdendo, na verdade, grande parte daquilo que Deus tem para você. Você tem medo, na verdade, de se expor. Querido, se arrependa do seu pecado, vença o seu orgulho e se posicione em Cristo. Por quê? Porque Ele quer te dar novas experiências. Ele quer, na verdade, fazer você parar de lutar com sua própria força. Seus dias são curtos, não há tempo suficiente para você fazer nada. E você não está entendendo que o que está faltando, na verdade, não é tempo, não é dinheiro. O que está faltando é Deus. O que está faltando é Cristo. O que está faltando, na verdade, é Deus ser o centro da sua vida e conduzir os seus dias. Você não está percebendo que as coisas não estão indo para frente? O que está faltando, na verdade, não te falta dinheiro, não te falta tempo, não te falta nada disso. O que te falta é mais presença de Jesus. Agora, pastor, como que eu busco? Querido, você precisa buscar o sobrenatural. Houve um homem que foi dito no Antigo Testamento que era o homem mais sábio, mais benquisto de todos, Jó. Olha, o que Jó disse? Apesar de tudo aquilo, Jó teve que ter uma experiência profunda com Deus. E depois da experiência profunda que ele teve, talvez seja o que você precise. Agora, você precisa ter suas próprias experiências. Eu sou neto de pastor, sou filho de crente, mas isso não me garante salvação. Eu tive que ter a minha própria experiência com Cristo. Minha mãe, tantas pessoas oram por mim, mas eu precisei aprender a orar. E tem guerras que sou eu que tenho que lutar. É eu que tenho que lutar. Ou seja, eu preciso entender isso. Isso ajuda, na verdade, a construir um relacionamento verdadeiro com o Pai, através dessas experiências pessoais, conhecendo cada dia mais a Deus. E entender o seguinte: Deus tem mais para mim. O que você viveu até hoje, glória a Deus. Mas eu te digo, Deus tem mais. Por quê? Olha o que Jó entendeu. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Você já ouviu o chamado. Você já ouviu a voz de Deus. Você já sentiu esse impulsionamento. Mas Jó, depois da experiência que ele teve com Deus, depois dele ver Deus agindo na vida dele de maneira sobrenatural, ele diz: mas agora os meus olhos te viram. Percebe? A experiência é diferente. É a sua experiência. Viver no sobrenatural te capacita a exercer o ministério. Viver no sobrenatural te capacita, te prepara para pregar, para ensinar, para curar, para evangelizar, para ser a testemunha que Deus espera que você seja. Mas com o que você está gastando seus dias? Você tem um chamado. Você tem um chamado. Eu falava com o pastor Jairo esta semana, estávamos lá em Itapecerica, e ele falou assim: pastor, eu não sei como eu faço. A igreja precisa avançar, mas o maior problema, na verdade, não é que nós não temos a oferecer, nós temos a oferecer, mas as pessoas não querem. As pessoas não querem. Como assim? Não é que ninguém diz que não quer. Eu simplesmente não faço. Eu simplesmente me omito. Eu simplesmente toco a minha vida no piloto automático, no natural, e deixo as coisas acontecer. E não percebo que eu não estou experimentando mais de Deus por minha responsabilidade. Fica de pé no seu lugar. O que Deus quer fazer com você? Presta atenção. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso e ele fez uma oração. Uma oração que cada um de nós precisa fazer. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, diz o seguinte: presta atenção, olha para mim. Olha o que você precisa entender e como que você precisa orar. Paulo disse: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados,
Somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Querido, Deus quer revelar a vida dele através de você. Agora, para isso, você precisa atender o chamado de Deus para você. Deus está te chamando, na verdade, para uma nova vida, para uma nova experiência, para uma nova perspectiva. Mas até quando você vai permanecer aonde você está? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O chamado de Deus é urgente por quê? Porque breve virá. Breve virá. E Ele vai buscar a sua igreja. Mas olha, lembra da pergunta? Das perguntas que o Senhor fará para nós? O que você fez? Na quarta-feira, a pastora falou sobre essas perguntas. Mas presta atenção. O que eu quero enfatizar neste momento? Precisa começar hoje. Você precisa sair dessa situação hoje. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando. O Senhor, na verdade, hoje te chama a uma mudança de vida. O que você vai fazer? Fecha seus olhos comigo agora. E eu quero orar com você e orar por você. Assim que eu terminar essa oração, nós vamos começar a ministrar uma canção. E eu queria que você aproveitasse essa canção, na verdade, para que você pudesse se lançar diante do Senhor e permitir que Ele possa agir em você. Amém? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é liberada sobre nós e nós cremos que nós fomos chamados. O Senhor nos escolheu aonde nós estávamos, assim como o Senhor encontrou Davi no meio das malhadas, escondido. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos achou aonde nós estávamos. O Senhor nos chamou. Nós temos ouvido, ó Deus, mas nós queremos responder. Assim como o profeta Isaías respondeu: eis-me aqui. O Senhor já tocou os nossos lábios, o Senhor já tocou as nossas vidas, e nós estamos aqui, ó Deus amado, para declarar o Senhor. Envia-nos, eis-nos aqui, cumpra os teus propósitos a partir de nós. Nós somos a igreja que vai viver o avivamento, a igreja que é despertada para cumprir o teu propósito. Nós sabemos que em breve nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, mas enquanto estamos aqui, nós queremos viver o propósito que o Senhor tem para nós. Nós não queremos nos omitir. Somos homens e mulheres, ó Deus, que clamamos: Senhor, faz de novo, faz da nossa geração, faz conosco, ó Deus, aquilo que o Senhor planejou para hoje, para esse tempo. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso chamado. Chegou a nossa vez, amém?